Amados irmãos, graça e paz. Hoje neste vídeo vamos trazer o nosso resumo da nossa 8ª lição da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical deste primeiro trimestre. Lembrando sempre que nesse trimestre estamos estudando a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Hoje, nossa 8ª lição, vamos tratar da disciplina na Igreja. Disciplina na Igreja. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Nossa verdade prática: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então, nesta nossa 8ª lição, nós vamos trazer o resumo sobre a questão da disciplina na Igreja. A Igreja de Cristo, ela existe regras, ela existe doutrina, nela existe estatutos. A lei do Senhor é para ser cumprida. Deus é um Deus santo. Deus não tolera pecados. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Hoje vamos trazer alguns exemplos que está na Bíblia, exemplos que estavam envergonhando, se é da igreja chamar estas pessoas à correção, estavam tolerando o pecado dentro da igreja. Por isso, como estamos estudando o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, a igreja, ela é santa. Deus vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Logo, a igreja de Cristo, ela também precisa se espelhar em Jesus Cristo. Então, vamos tratar da finalidade da prática da disciplina dentro da igreja. A disciplina ela é uma prática indispensável para a Igreja de Cristo, Pois tem o propósito de corrigir maus comportamentos, afugentar, obviamente, o pecado e preservar o bom testemunho cristão. Os objetivos desta nossa 8ª lição: mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado, e apresentar as diferentes formas de disciplinas elencadas nas Sagradas Escrituras. Nosso texto bíblico de classe está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 5º ao 13º. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
Sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, Deus corrige aquele a quem ele ama. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 a 12, Salomão está dizendo a sabedoria, né? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a correção, ela é necessária para voltarmos aos trilhos. Nós, pegando o exemplo do povo hebreu ao longo da história, pós saída do Egito, em várias oportunidades, Deus enviando sacerdotes, profetas, né, para chamar o povo à correção, para que o povo não se desviasse. E mesmo assim, o destino foi o cativeiro. O cativeiro babilônico não foi como punição, foi para que o povo viesse entrar na correção. Desobedeceu, Deus chamou, Deus enviou os profetas, enviou seus oráculos, mas o povo não deu crédito. O resultado foi o cativeiro como forma de correção. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui. Novamente, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que a palavra de Deus ela é inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. Ou seja, estamos tomando uma direção errada, a palavra de Deus vai dizer, epa, não é o caminho, não é este aí. Você está equivocado. Então, corrige a correção para que eu tome a direção necessária, né? A direção certa. Então, a disciplina sempre existiu entre o povo de Deus, desde os tempos ali dos hebreus, pós sair ali da escravidão do Egito, até os dias atuais. A disciplina tem sido um método instituído por Deus como forma de preservar a santidade e a comunhão com o seu povo. Deus corrige todo aquele que ele ama. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã, ela tem sido desprezada, esquecida, negligenciada por muitos líderes cristãos, por muitas igrejas. A disciplina hoje, em muitos lugares, já não é aplicada. Uma igreja que não corrige seus membros perde a sua identidade, não passando de um mero grupo social. Se prega em muitos lugares aquilo que o público não é nem ovelhas, mas quer ouvir. Se o sermão for um sermão confrontador,
a ovelha não volta mais, ela toma outra direção. Quando o pastor, a liderança, tem Deus como centro, o foco é pregar a sã doutrina, como Paulo ensinou a Timóteo, quando ele não está refém das contribuições, ele prega a sã doutrina. Infelizmente, muitos se venderam por causa das contribuições, dos dízimos e das ofertas. E aqui nós estamos numa escola dominical, numa escola cristã. É necessário falarmos a verdade. Muitos se venderam. Não prega a palavra de Deus porque vai confrontar a ovelha. A ovelha não quer ser confrontada, ela não quer que mexer na ferida, na podridão, essa é a verdade, porque senão ela abandona esta igreja, esta casa e vai para outro lugar. A igreja vai perder a receita, vai diminuir a receita e os líderes ficam refém, ou seja, esquece que Deus é o dono da igreja e foca em outra coisa. Então, estão perdendo a visão do reino. O que está falando mais alto é o financeiro, mas a igreja não é do pastor, não é do líder. Jesus não disse a Pedro lá em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 21, as tuas ovelhas, apacenta as tuas ovelhas. Não. Jesus disse, Pedro, tu me amas, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então, é necessário a gente falar sobre esse assunto, porque é uma realidade no meio cristão, né? Os membros não querem mais ouvir a sã doutrina, a correção. Querem ouvir aquilo que massageia o ego. E muitos líderes estão refém desta situação. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Uma verdadeira vergonha. Se venderam por causa do financeiro e esquece que Deus, ele é o dono da igreja. O primeiro tópico da nossa lição, a necessidade da disciplina bíblica. Primeiro, Deus, o dono da igreja, ele é um Deus santo. Santidade é um dos muitos atributos de Deus. Em Levítico, capítulo 11, versículo 45, quando Deus tira aquele povo do Egito e vai, através de Moisés ali, dando a lei, as orientações ao povo, Deus diz, sede santo. Vocês não são mais escravos, sede santo porque eu sou santo. Eu separei vocês, eu escolhi vocês. Então, sede santo porque eu sou santo. Jesus também vai mostrar lá na sua oração, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar ali a reconhecermos a santidade de Deus. Ou seja, santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, versículo 5, quando Isaías tem a visão de Deus no seu sublime trono, Isaías fica atemorizado, aterrorizado. Eu vou morrer, porque eu vi a santidade, eu vi a glória de Deus. Imagine, Isaías teve uma visão. Então, o pecado, ele é terrível. E quando a pessoa, o cristão, ele se acostuma na prática pecaminosa, não é confrontado, se torna algo comum na vida dele.
mas a igreja não pode tolerar isso, porque acabam, se não há uma correção, se não há um chamado para a pessoa confessar, deixar, se reconciliar, se a igreja tolera, vai acabar influenciando outras pessoas negativamente, né? Então, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida nesta igreja. O pecado predomina e Deus não tolera pecado. Então, a necessidade da disciplina bíblica, primeiro, porque Deus é um Deus santo. E se Deus é um Deus santo, a sua igreja, ela também precisa ser santa. Deus é santo e a igreja também tem que ser uma igreja santa. Em 1 Pedro, também lá no Novo Testamento, Pedro vai escrever ali, ó, quando Jesus diz, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, tanto na antiga quanto na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo, ou seja, que a nação, o povo, fosse um povo separado, não misturado. Então, se o seu Deus é um Deus santo, logo, este povo tem que ser um povo santo, um povo separado, né? A palavra grega agios, traduzida como santo, possui o sentido de justamente isso, de separado, consagrado, algo que não é misturado, né? Então, se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma, o cristão, como membro deste corpo, ele também precisa ser santo, precisa se santificar todos os dias. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso processo de santificação é contínuo, dia após dia. Quando a igreja tolera o pecado dentro dela, o próprio Jesus vai advertir sobre esse perigo. Lá na carta à igreja de Tiatira, sobre porque a igreja estava tolerando, né, a mentira, o pecado dentro dela. Jesus, através do apóstolo João escreve a carta à igreja de Tiatira, exortando sobre o tolerar, né, a doutrina, os ensinamentos, os pecados dentro, no seio da igreja. Então, a santidade deve fazer parte da identidade do cristão. A falta de disciplina acaba embotando essa identidade. A partir daí vai surgir, né, a imagem do crente mundano, do crente carnal. Se o pecado é tolerado, um abismo chama outro abismo, né? Um pecado chama outro pecado. A mente vai cauterizando, a pessoa vai se acostumando, porque não há confronto, né? Não há um chamado à correção. Então, a igreja ela precisa ter o Espírito Santo dominante sobre ela, para que as pessoas venham ter temor, né? Reverenciar, se santificar, conforme nos ensina a palavra de Deus. Alguém que não tratou ou não foi tratado naquilo que acabou se tornando, que acabou praticando, vai, se não for tratado, se não for chamado para lidar com esta situação, acaba se tornando um hábito pecaminoso, né? Um hábito pecaminoso. Se não é chamado, se essa pessoa continua exercendo suas atividades, suas funções, seus cargos na igreja e não é confrontada, não é chamada para a prestação de contas, vai contaminando. A podridão vai tomando conta, porque Deus não habita no meio
do pecado. Então, uma igreja que não disciplina seus membros acaba se tornando uma igreja mundana. E a igreja de Cristo, ela tem que ser uma igreja santa. Jesus não vem buscar uma noiva manchada. Ela tem que ser santa, pura, ataviada. Por isso, é necessário, ensinar, confrontar através da palavra. Ensina a sã doutrina. Vivemos a era do relativismo, da permissividade, O pecado em muitos lugares hoje é tolerado, não se prega mais sobre o pecado, não se confronta mais o pecado. Mas a palavra de Deus, ela não se relativiza. Quando o pecado é tolerado, a igreja perde o sentido, perde a santidade, perde o fervor, perde a visão espiritual e deixa de ser um corpo de Cristo para se tornar um clube social. Megas igrejas que perdeu o sentido, a visão do reino e tem se tornado apenas mais um clube, um lugar de encontro de pessoas. É exatamente isso que estamos vivendo. Então, a sã doutrina, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada. E se a pessoa não quer se corrigir, ela precisa ser desligada das atividades da igreja. Sim, se olharmos o Antigo Testamento, quando Deus, através de Moisés, Deus separou ali os sacerdotes, os levitas, eles precisavam seguir algumas diretrizes. Eles precisavam ser separados, porque eles iriam lidar diretamente com o serviço de adoração, com o manuseio dos utensílios, tudo relacionado à adoração a Deus. Então, eles precisavam se santificar, se separar. Se tocasse, se usasse, se entrasse contaminado, sem oferecer o sacrifício de holocausto ali pelos seus pecados, pela expiação dos seus pecados, morreriam. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque usou um fogo, que não foi o fogo pegado ali do tabernáculo, no altar, foram consumidos. Então Deus é um Deus santo. Deus não mudou. Logo, precisamos nos atentar à sua palavra, O segundo tópico da nossa lição, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da tolerância do pecado. Romanos capítulo 2, versículo 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso acaba comprometendo o testemunho cristão, Estamos vendo escândalos atrás de escândalos, porque o pecado é tolerado. O pecado é tolerado, está se pregando em pecado, está se cantando em pecado, virou tudo normal, mas a palavra de Deus, ela não é normal, ela é santa. Deus é um Deus santo. Logo, eu e você, como membros da Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, precisamos também sermos santos. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. No
na epístola de 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai confrontar uma situação terrível que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, onde um jovem estava tendo relações com a mulher do seu pai. Então, a igreja tinha ciência da situação, tinha conhecimento do que havia ocorrido, do que estava ocorrendo, e não tomaram nenhuma providência. Estava tolerando aquela situação. O apóstolo Paulo tem conhecimento desta situação e age energicamente no sentido de tirar este que tal coisa estava praticando do meio da igreja, do hall de membros da igreja, porque algo algo terrível como este estava sendo suportado ou aceitado dentro da comunidade, dentro da igreja, como se fosse algo natural e normal. Então, o apóstolo Paulo age no sentido de que a liderança da igreja afaste este do seio, do rol de membro da igreja. Então, quando o pecado é tolerado, é permitido, é aceito, não há confrontação, se torna algo comum. O pecado agindo, a carnalidade agindo e o Espírito de Deus se afastando. Porque Deus não habita no meio do pecado. Então, a igreja do Senhor, ela não pode se relativizar. Ela precisa ser uma igreja separada e santa, né? Então, frear o comportamento pecaminoso dentro da igreja é imprescindível. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso daqueles que atuam, que agem desta forma, né? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, está lá: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, o apóstolo Paulo, pegando esse cenário deste homem que estava tendo um caso íntimo, né, com a mãe, com a esposa de seu pai, com a mulher de seu pai. João vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, não sabe que uma massa levedada, fermentada, ela vai contaminar todo, o todo vai inchar todo, então é preciso tirar para fora, para que não venha influenciar negativamente também outras pessoas. Quando o pecado ele é tolerado, acaba provocando situações em outros também. Já que este está fazendo isso, a igreja sabe e não toma uma providência, então aqui é tudo permitido. Daí esta situação que Paulo vai usar essa questão, essa parábola, esta analogia do fermento. Se não tirado da massa, vai envolver todo o processo. Então, o propósito da disciplina na igreja é manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso, não tolerar a prática do pecado dentro da igreja, né? Em 1 Coríntios, capítulo 5, novamente, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medidas alguma contra aquela prática, aquele pecado por parte dos seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica, fatalmente ela vai fracassar. O pecado vai tomar conta, a santidade vai embora,
a carnalidade vai agir e se torna uma igreja morta espiritualmente, né? Não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela, pois o cristão, ele não é só cristão dentro da igreja, ele tem que ser santo na sua maneira de viver, não é simplesmente da igreja. Tem que ser cristão onde ele for, onde ele estiver. Ele tem que dar testemunho. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, na carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Tiatira, Jesus vai dizer: mas tenho contra ti o tolerares. A igreja tolerante, tolerando o pecado. Tenho, porém, contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus céus, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, a igreja de Tiatira tolerava o pecado dentro dela, aceitava e ficava por isso mesmo. O pecado não era confrontado. Então, se aquele que está na prática pecaminosa, se ele não é confrontado, ele vai se acostumando, vai morrendo espiritualmente e vai ficando naquela prática pecaminosa, contaminando o ambiente e o diabo, a carnalidade, agindo por trás desta situação. Então a igreja ela precisa ser uma igreja que tenha visão de Deus, uma igreja que tenha dons espirituais. Precisa ser uma igreja atuante, irmãos. Pregar a sã doutrina. Infelizmente, é preciso ter cuidado com o que se fala, sim, mas a palavra de Deus ela não pode deixar de ser pregada. A verdadeira palavra de Deus, ela não pode deixar de ser pregada. Se alguém não quer ouvir, que saia, mas o pecado tem que ser confrontado. Tem que pregar contra o pecado na igreja, porque só vai subir aqueles que forem santos e se santificarem em Cristo. Não adianta enganar. Deus ninguém engana. Então não adianta passarmos a mão pela cabeça. Pregue a palavra de Deus genuína. O pecador ele precisa ser confrontado. Ele precisa ser confrontado. Se ele quer continuar na sua prática, que ele não exerça atividades, funções dentro da igreja. Ele vai ser um visitante, um congregado, mas a palavra, a verdadeira palavra, ela precisa ser pregada. A palavra de Deus, ela confronta o pecado. Se não, essa pessoa não aceita o confronto, que ela saia. Mas a palavra de Deus não pode ser relativizada, porque Deus é um Deus santo e a sua palavra precisa ser pregada com autoridade, né? E para a gente finalizar, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como um modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos, né? Pois contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, está lá também Deus falando, né? Jesus falando: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te.
Então, só corrige quem ama. Quem não ama, deixa a pessoa seguir sua vida no erro e se atrapalhar lá na frente. Então, Deus corrige porque nos ama. Nosso Pai corrige porque nos ama. Então, Deus abomina o pecado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? O Pai corrige porque ele quer que seu filho seja cuidado, se livre de problema, né? Então, o provérbio vai dizer: e ouve o conselho, os ensinamentos do teu pai. Entende? Então, se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, vai se tratar de um bastardo e não de um filho. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 8. Se alguém não é corrigido quando erra, não é tratado como filho, mas como um bastardo. Então, quando o crente comete alguma falha, alguma falta, e ele não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento, um hábito, né? A pessoa acaba se acostumando na prática pecaminosa, a mente vai cauterizando, se torna na vida desta pessoa, algo comum. O caso é abafado. Se a liderança da igreja sabe, faz de conta que não está vendo. Está certo isto? Não está certo, meus irmãos. Não está certo. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Aceite quem quer. Escute quem quer. Se a pessoa não quer dar ouvido, problema dela. Ela é desligada das atividades que exerce na igreja, do rol de membro e vida que segue. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser pregada. O alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado a uma restauração, a uma reconciliação. O propósito da correção é trazer a pessoa para perto de Deus, não afastar. Jesus mesmo vai falar que ele tinha contra a igreja de Tiatira porque estava tolerando os ensinos errados, aceitando o pecado dentro da igreja. E não havia confrontação contra a prática pecaminosa. A disciplina como forma de restauração. A disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse ali o faltoso, a comunhão. Esse episódio está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 a 8. Então, a igreja estava tolerando, não chamava atenção, não confrontava a prática do pecado dos seus membros. O apóstolo Paulo, tendo conhecimento destas situações, chama a correção, né? Então, a disciplina como modo de exclusão, e aqui é quando chega ao extremo, o membro ele é cortado do corpo de Cristo, do comunhão, do rol de comunhão. É que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, naquela situação do rapaz que estava tendo um caso com a mulher do seu pai e estava sendo tolerado pela igreja. A igreja não tinha tomado nenhuma providência. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tirai do meio de vós. Não vai contaminar. Se não há confrontação,
vai dar mau exemplo para outros. Se a igreja está tolerando isso, então, entende? Então, é necessário uma ação. O indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil, um publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17, né? Corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Então é preciso que haja o abandono da prática do pecado. A santidade é um dos muitos atributos de Deus. Deus é santo. Por isso, uma das causas que justifica a necessidade da disciplina, que é Deus é santo, logo a sua igreja tem que ser santa. Os membros da igreja precisam ser santos. E quando o pecado ele não é tratado na vida do crente, acaba desonrando a Cristo. Escândalos por cima de escândalo, pecados escondidos, pecados tolerados, a igreja doente, né? A igreja doente, adoecendo, porque o pecado não é confrontado. Mas nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que abomina, que rejeita o pecado. Então, uma igreja que não tem disciplina se torna mais um clube social do que o corpo de Cristo. Precisamos zelar pela sã doutrina e não relativizar a palavra de Deus. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir e viver o caráter de Cristo. Deus abençoe.